Vamos dar início então à palestra do grupo Cora, dezembro de 2017. Nós vamos hoje falar sobre o livro Criando União, que é um livro do Pathwork que foi editado pela Judith Selley, junto com a Eva Pierracos. E nós vamos falar sobre dois aspectos iniciais desse livro, que são a cosmologia da união, a cosmologia da tentativa da vida de fundir-se em duas pessoas ou mais pessoas, e também uma introdução ao trabalho que chamamos o trabalho do caminho, que é o Pathwork em inglês. Quem está falando é Nelson Simas Costa, eu sou do Vidas Bem Casadas, sou helper do Pathwork e vim aqui com vocês com o objetivo de passar um pouco desse ensinamento maravilhoso que esse livro traz para a gente, em cima de várias palestras do próprio Pathwork, do processo Pathwork, que a gente, se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de fazer mais outras apresentações desse tipo. Então vamos começando, vamos começar pela cosmologia e entender um pouquinho mais de todo esse trabalho. Vamos começando então pensando no seguinte aspecto de nossas vidas. Todos nós vivemos no estado de dualidade. Nós somos, de alguma maneira, orientados a viver dia, noite, bom, ruim, amor, ódio, coisas do tipo bem, vamos dizer assim, polarizados. No entanto, todos nós também temos uma sensação de que quando nós conseguimos, de alguma maneira, estar mais unitivos, ou seja, quando nós, de alguma maneira, chegamos a um estado mais harmônico dentro dessa nossa dualidade, nós nos sentimos melhor, nós nos sentimos mais unitivos, mais unidos, e mais em contato com uma verdade maior, uma verdade que nos dá a impressão de um nirvana, a impressão de que nós estamos em contato com algo muito gostoso, muito acolhedor, que nós chamamos de nirvana ou paraíso. Por outro lado, quando estamos na dualidade, nós estamos sempre no medo. Será que vai ser assim? Será que vai ser do outro jeito? E, portanto, o nosso grande problema é transformarmos aquilo que nos separa, ou seja, para que nós possamos, pelo menos algumas vezes na vida, ou pelo menos tentarmos aumentar o máximo o tamanho dessas algumas vezes, o tempo dessas algumas vezes, fazer com que nós possamos nos sentir mais nesse estado paradisíaco, ou um estado de nirvana. Então, em cima dessa primeira cosmologia, que todos nós, eu tenho certeza, já sentimos, eu tenho que começar o processo correndo o risco de abandonar esse medo, ou seja, correndo o risco de me sentir fora do meu status quo, que é o estado da dualidade. Ao correr o risco de abandonar esse medo, eu posso começar a ter alguns vislumbres do que é descobrir um conceito, vamos dizer assim, uma ideia do que é Deus. Começar a entender um pouquinho como que Deus raciocina, como que Deus funciona, como que Deus, de alguma maneira, se manifesta nessa nossa experiência de vida nesse planeta Terra. Para isso, nós precisamos deixar o amor fluir sem entraves. E aí nós já começamos a perceber de que esse desejo já não é tão simples assim. Deixar fluir sem entraves o amor pode nos deixar com uma sensação do ego dizer assim, e eu? O que acontece comigo se eu deixar o amor fluir sem entrave? Mas apenas é importante perceber nesse momento que se nós não arriscarmos a fazer isso, eu jamais vou conseguir devolver a dignidade à vida, ou seja, a sensação de que eu estou num lugar seguro onde eu posso, de alguma maneira, contar com a bondade eterna do Criador dessa experiência que nós todos vivemos nesse planeta Terra. E, portanto, com essa sensação de deixar o amor fluir sem entraves, eu posso de novo ter a sensação de voltar ao Nirvana. E, portanto, transformar o meu próximo medo,
que por sua vez eu vou correr o risco de abandoná-lo e por mais eu vou conseguir uma vez mais descobrir qual é o conceito de Deus sobre aquele determinado aspecto da minha vida, e eu vou ficando nesse círculo aqui, nesse círculo de ação, onde eu sempre vou transformando meus medos e, por outro lado, sempre vou chegando a estados mais agradáveis, mais desejáveis. Então, a partir disso, eu começo a dizer assim, como é que eu vou fazer isso? Né? Qual vai ser a forma que eu posso experimentar para descobrir esses conceitos de Deus, deixar esse amor fluir sem entraves, para que eu possa, de novo, ter acesso à dignidade da minha vida. O que eu vim para fazer aqui, qual é a minha missão aqui, como que eu vou desenvolver essa missão com o maior nível de prazer possível. Obviamente, eu vou precisar transformar tudo aquilo que ainda me separa, ou seja, tudo aquilo que ainda me leva para a dualidade. E tudo isso que, como nós estamos orientados para a relação humana, então tudo aquilo que me separa hoje separa de quem? Então, essa sensação do quem que é importante de nós percebermos, porque esse quem são quem? Os outros. Ou seja, as outras pessoas que, como eu, habitam essa nossa vivência que nós chamamos de vida. Então, essa vida contém os outros. E eu, então, através dessa entrega, sem ilusões, ou seja, sem achar que vai ser um processo ideal, sem sentimentalismos, ou seja, sem querer, de alguma maneira, fazer com que o que eu sinto ou o que eu esteja inserido, no processo no qual eu esteja inserido, seja mais importante do que o das outras pessoas. E, portanto, tentando de alguma maneira me revelar o que eu sou a mim mesmo, eu posso de alguma maneira chegar a esses outros de uma forma mais unitiva. Mas que outros são esses? Bom, os outros são as pessoas que eu encontro na vida. Mas será que essa entrega, essa necessidade toda são realmente dessas outras pessoas, ou existem algumas outras pessoas mais especiais, mais importantes dentro do meu processo vital? E, obviamente, então, nós temos que olhar esse mesmo processo dual que sai da minha individuação, ou seja, do indivíduo que eu sou, e que chega através da vida, né, através do retorno ao estado unitivo, paradisíaco, a uma união que nós vamos orientar aqui como sendo a união do casal, do par amoroso íntimo. Então, esse caminho agora se transforma do macrocosmo para o microcosmos, que agora passa a ser eu com o meu par amoroso. E, portanto, eu agora vou lidar com energias duais, que são os princípios masculinos e femininos, que nada mais são como emanações energéticas do nosso próprio ser, e que, portanto, vão querer agora transitar para uma fusão sexualizada, um ato que nós chamamos como orgasmo, né? Uma forma sexualizada de nos sentirmos muito, muito, muito juntos e muito em contato com a outra pessoa. Então, o que liga essas duas histórias, ou seja, a história dos princípios masculino e feminino, ou seja, dessas energias que lidam com a masculinidade e com a feminilidade, as energias que ligam com os aspectos pelo qual os nossos corpos são preparados para isso, né? Com a sensação de fusão, onde nós perdemos o contato, perdemos o controle do ego, ela é feita através de uma ligação entre a vida individual, que vive no tempo, é claro, né? E, portanto, essa ligação entre a vida do indivíduo com a realidade maior que nos envolve, que é aquela sensação unitiva, cósmica, onde nós nos sentimos absolutamente fundidos. Essa é a função que pode fazer essa transição e que, obviamente, é a cosmologia que traz a dignidade de retorno à vida que nós vivemos,
à vida que eu e o meu parceiro amoroso vivem. E isso então nos remete a um estudo mais importante sobre o que veremos a seguir, que são os aspectos do princípio masculino e dos princípios femininos. Obviamente, os aspectos cosmológicos que nós vimos, eles buscam pela parceria de vida, ou seja, nossa, como seria bom nós termos uma pessoa com quem nós possamos depositar toda a confiança, com quem nós possamos entregar de vez os nossos aspectos amorosos. Isso seria, vamos dizer assim, uma coisa muito gostosa de ser vivida, uma sensação de retorno a um paraíso, a um nirvana interno, desde que possa, desses nirvanas e desses paraísos que possam ser vividos na experiência desse planeta, que é um planeta limitado em termos de consciência ainda. No entanto, essa sensação traz vitalidade, traz a sensação de estímulo, de dizer vamos lá, vamos à vida, vamos ser pessoas mais felizes. Ele estimula a comunicação e a partilha. Nós começamos comunicando quem somos, partilhamos todos os nossos desejos e também partilhamos as nossas intenções na vida, ou os lugares onde queremos chegar. E procuramos fazer a criação de um encontro onde exista, ao mesmo tempo, leveza, ou seja, nós possamos nos divertir, brincar, e, ao mesmo tempo, ter um encontro que seja profundo, onde eu tenha aquela parceria que vai procurar entender o que está acontecendo comigo. Então, leveza e profundidade, vivenciar harmonia e bem-aventurança, ou seja, de alguma maneira essa leveza vai me trazer uma certa harmonia e essa bem-aventurança vai ser justamente a sensação de poder ir mais fundo na relação com aquela outra criatura. Então passamos a ter a chance de aceitar-nos como indivíduos, ou seja, cada um tem mais confiança no indivíduo que é, incluindo a realidade do outro, dizendo, eu sou um indivíduo que sou diferente dessa outra criatura, mas, no entanto, eu conheço a realidade dela e posso conviver com ela e confio que seja possível eu entregar um pouco mais do meu medo e sair um pouco da dualidade com essa criatura. E isso vai criando um espaço amoroso, um espaço entre nós, uma sopa quântica, uma energia, um campo de energia que, obviamente, vai ser, por ser amoroso, ele vai ser um campo que vai definir uma egrégora que existe entre nós. Todos nós percebemos isso num casal, quando parece que o casal tem algo que é impenetrável para os que estão do lado de fora. Porque, obviamente, existe uma intimidade que jamais poderá ser partilhada em função desse medo dual que todos nós carregamos dentro da nossa alma, que ainda está em evolução. Isso nos estimula cada vez mais a vivenciar as diferenças, não como diferenças separatistas, mas sim como desafios unitivos. Ou seja, é como se de alguma maneira eu dissesse, nossa, a diferença dessa criatura me faz ver que existem outras formas de estar no mundo, onde eu possa, de alguma maneira, aprender mais coisas sobre o que eu já aprendi de estar aqui. E, obviamente, vou desenvolvendo cada vez mais compromisso e segurança. No entanto, essa parte aqui da esquerda, né, essa parte primeira aqui, que é a busca pela parceria da vida, ela ainda se torna um pouco idealizada quando nós a olhamos pelos aspectos físicos dos nossos corpos. Ou seja, o corpo masculino e o corpo feminino. E, obviamente, esse corpo ele vem com um código genético que, de alguma maneira, manifesta coisas diferentes. Os homens são mais dotados da musculatura, a musculatura fica mais forte, mais desenvolvida, os ossos são mais duros, mais calcificados, eles são mais preparados para as intempéries, para as lutas, para as resistências mais duradouras. Já do outro lado, a mulher, ela, em função do DNA, em função do estrogênio,
ela tem uma pele mais delicada, a periferia sanguínea acontece mais do que nos homens, ou seja, claro, os homens têm que ter o sistema sanguíneo, né, periférico, ele tem que ser um sistema mais aprofundado na pele, porque obviamente esses homens precisam ter uma característica de não perder sangue com tanta facilidade numa luta ocasional. Já as mulheres não, elas podem, de alguma maneira, usarem a pele delas como acolhimento, como delicadeza, como leveza. Então essas diferenças às vezes nos levam a conflitos, ou seja, por que você é tão fraca, por exemplo? Ou então, por que você é tão áspero, tão rígido, tão agressivo? Né? Começaram, então, algumas lutas. Né? Proteção e acolhimento é a próxima característica, ou seja, os homens, de alguma maneira, são dotados de uma visão periférica maior, mais aberta, os glóbulos oculares são mais externos, para justamente facilitar esse processo de vigília, enquanto que as mulheres têm os olhos mais doces e, portanto, menores um pouquinho, e no entanto, elas são orientadas muito mais ao acolhimento, ao abraço, ao envolvimento. Então, enquanto que o homem está preocupado com o entorno, a mulher está preocupada com o momento aqui e agora. Da mesma forma, os homens também são, de alguma maneira, preparados para interferir no mundo, para modificar o mundo de maneira que eles se tornem cada vez mais seguros, de maneira que a prole possa ser de alguma mais protegida, para que o bando possa ser mais protegido. E as mulheres são mais inclusivas, ou seja, ao invés de interferência, as mulheres têm uma tendência a incluir, a serem mais aceitadoras, mais acolhedoras, né? Que é o caso anterior. Também existe uma característica de penetração e contenção, né? Ou seja, os homens são mais, por serem interferentes, eles são mais incisivos, eles são mais interferentes no processo de uma maneira geral, né? E podemos usar isso como uma característica corporal, né? Que é o pênis, ou seja, o pênis é feito para penetrar, ele é feito para enrijecer-se e penetrar, enquanto que a vagina é feita para conter. Né? Então essa penetração e contenção também são características humanas que são pertencentes à parte masculina e à parte feminina. A praticidade e a beleza, ou seja, enquanto que os homens estão preocupados com o bem-estar do entorno, com a proteção, com a maneira pela qual a visibilidade é possível, as mulheres estão preocupadas também com a beleza, com a organização, com os rituais, com as coisas que fazem sentido para o espírito, que fazem sentido para a união, que fazem sentido para o acolhimento. Então, por último, nós poderíamos sintetizar tudo isso poderia ser sintetizado por essa última linha aqui, que é uma observação mais peculiar da vida. Ou seja, é como que se a energia masculina ela fosse mais orientada para veicular a vida, para poder garantir que a vida, de alguma maneira, prolifere dentro de um aspecto de segurança, de um aspecto de vigília, de um aspecto onde nós possamos nos sentir seguros de que não seremos atacados e que, se caso formos atacados, teremos condições de nos defender. Então, esse critério de vigília, né, de viabilização da vida, foi muito bem trazido pelo Joseph Campbell, que foi uma pessoa que se dedicou muito a esse processo de entender como que as forças cósmicas e as forças arquetípicas funcionam na nossa humanidade. Pelo outro lado, o aspecto feminino é o criador, ou seja, é como que se de alguma maneira só a mulher saiba o que é a vida, só a mulher saiba o que é criar uma outra vida. Então, esse contato feminino com essa capacidade feminina com a vida, ela traz um diferencial maravilhoso e que, obviamente, nos faz perceber bastante como que esses aspectos masculinos e femininos são, ao mesmo tempo, extremamente importantes e também nos criam dificuldades.
Ou seja, o que eu quero trazer aqui para finalizar nesses aspectos é: um agente ele está muito mais preocupado com a segurança no tempo do que o criador, que está muito mais preocupado com a cria do momento. Então tem um aspecto diferente aí que parece que conflita, mas na verdade um está intrinsecamente ligado ao outro por esse espaço que eu chamo de espaço entre nós, que é um campo energético, um campo de energia que tenta nos unir para garantir que a vida possa exercer o caminho que ela precisa. Então, chegamos aqui que, embora orgânicas, essas diferenças não podem nem devem ser banalizadas, porque, de alguma maneira, elas nos trazem algumas dificuldades bastante sérias. E vamos, então, dividir essas dificuldades em dois grandes grupos. No grupo das dificuldades que se tornam compulsivas e que, portanto, vão para o ramo de algumas frustrações que nós detestamos enfrentar, ou então no ramo das dificuldades que nos levam para um estado mais depressivo, que é uma sensação de desistência, de esgotamento. No campo das frustrações, ou seja, nas tendências compulsivas, os nossos problemas acontecem pelas competições por poder, ou seja, quem é mais importante aqui nesse lugar? O homem, o homem com toda essa energia masculina disponível para oferecer para a nossa relação, ou você, mulher, com essa sensação de passividade que me irrita? Então, essas competições por poder, elas nos levam a compulsividades que acabam sendo fatores muito difíceis de lidar numa relação. Outras situações são submissões em alguma das partes, né? E, obviamente, isso também acontece nos homens, ou seja, os homens, de alguma maneira, para que não tenham que lidar com o abandono, eles acabam também se submetendo, tanto os homens quanto as mulheres, eles se submetem e, obviamente, vão cobrar isso de alguma forma compulsiva. Então, essas submissões de algumas das partes, dizendo, é mais ou menos uma conversa assim, tá bom, eu faço o que eu acho que você quer de mim, mas saiba que eu vou cobrar um preço muito alto do que você está me pedindo. Só que eu esqueci de perguntar se a outra pessoa realmente quer que eu faça tudo o que ela deseja. Se ela talvez não estaria apenas inconsciente do que eu realmente preciso. A terceira opção que eu coloquei aqui são os distanciamentos seguros, ou seja, se eu ficar longe desta criatura, eu evito desgostos e, portanto, eu posso ter uma vida que me traga alguns prazeres sem ter que lidar com as partes ruins dela. O problema disso é que, compulsivamente fazendo isso, eu não cresço. Ou seja, é como se de alguma maneira eu estivesse num lado protetivo, um lado defensivo dessa relação, em que, para evitar desgostos, eu deixo de me relacionar de uma forma compulsiva, ou seja, sempre faço a mesma coisa. Ver um pouquinho mais da sensação dos esgotamentos e desistências, ou seja, as tendências depressivas, que são comparações silenciosas. Quem de nós não compara uma pessoa amada com algumas outras pessoas que são desejáveis, até artistas de televisão ou até figuras de revistas, corpos maravilhosos, pessoas que de alguma maneira têm uma atitude ou uma presença pública muito desejável. Então, essas comparações silenciosas com figuras idealizadas do cotidiano fazem com que essa idealização venha para o nosso encontro amoroso e queira dessa outra criatura que nós encontramos algo que absolutamente não é disponível naquele momento para ela. E que também, se formos olhar com bastante cuidado, não são necessários. Ou seja, porque nem aquelas figuras idealizadas, por serem idealizadas, não têm isso também. Elas demonstram ter publicamente, mas elas não têm tudo isso. E uma outra característica por serem idealizadas,
essas criaturas não envelhecem. Uma vontade de viver situações mais desejáveis sem tanto esforço. Essa é aquela parte nossa que é preguiçosa. É aquela parte nossa que não quer trabalhar. É aquela parte nossa que quer viver numa situação de nirvana sem pagar o preço de chegar, de ter direito a ela. Então, uma vontade de viver em situações mais desejáveis é justamente o que faz muitos casais jovens a se separarem e procurarem novas soluções. Afinal de contas, existe tanta disponibilidade, mas o trabalho não vem sendo feito. Irritações que aparentemente surgem do nada, ou seja, nós estamos com os nossos cônjuges e de uma maneira quase que imediata ou milagrosa surge uma irritação. É claro que essa irritação não veio daquele momento, que aquele momento talvez tenha tido apenas um gatilho que nem sempre é consciente. Mas essas irritações, elas vão sendo acumuladas ao longo do tempo e, obviamente, elas não surgem do nada. Mas é justamente essas diferenças masculino e feminino, essas diferenças de abordagem na vida, que nos levam a uma sensação de desespero, onde nós temos que resolver aquilo de uma forma muito rápida, porque aquilo vai criar um problema muito sério. Para quem mesmo? Não é para mim, é para o meu ego. Agressividade na comunicação ou nas atitudes. Ou seja, é como que se da mesma forma que esses aspectos masculinos me trazem conflitos, me trazem competições, como nós já vimos, a agressividade brota de uma forma que está tentando lidar com o meu processo depressivo de dizer eu não aguento mais, eu desisto, eu estou esgotado. Então, ou esgotada, né? E, portanto, essa agressividade ela vem como uma tentativa de fazer com que eu me sinta vingado daquela outra pessoa que está me gerando tantas dificuldades. Lembrem, por favor, eu não pude entrar no detalhe para não me estender muito, mas isso tudo acontece tanto para pessoas que tenham, vamos dizer assim, um corpo feminino, quanto para pessoas que tenham um corpo masculino. Porque nós estamos falando aqui de masculino e feminino como características energéticas e, portanto, tanto a mulher quanto o homem têm doses de características de energias masculinas e doses de energias femininas. Por exemplo, o homem tem a característica feminina de proteger e, portanto, de proteger as outras pessoas, de alguma maneira de criar uma situação de união, de confiança, enquanto que as mulheres têm uma característica masculina de parir. Afinal de contas, para jogar o feto ao mundo, precisa de uma característica protundente, né? Precisa de uma pressão para expulsar. Okay? Então, é importante nós vermos o masculino e o feminino não como características apenas procedurais do corpo, mas sim como características energéticas que fazem com que o nosso corpo, masculino ou feminino, apresentem características de ambas. Umas, obviamente, mais do que as outras em função dos hormônios que giram desses nossos corpos, né? Então, o corpo masculino é liderado pela testosterona, enquanto que o corpo feminino é liderado pelo estrogênio. E, obviamente, essas diferenças vão, em cadeia, gerar um monte de outros conteúdos químicos que vão fazer mudanças razoavelmente importantes na nossa existência. Vamos seguindo o processo e percebendo de que, de alguma maneira, esses princípios masculinos e femininos, eles fazem com que nós acreditemos, ou pelo menos na forma mais distorcida deles, que todos os problemas relacionais que advêm do nosso parceiro ou parceira, ou das circunstâncias externas pelas quais esse parceiro ou parceira estão inseridos, e acreditar que isso tudo, que esses problemas advêm desse parceiro e dessas circunstâncias, seria banalizar esse projeto, esse propósito cósmico, né? Que é muito maior na direção do encontro amoroso. Então, o que eu quero realmente deixar claro é acreditar que esses problemas são somente situações da presença do parceiro
é muito pouco comparado com a força cósmica que trabalha em nosso encontro, né? Na direção do encontro amoroso. Ou seja, é como que se eu pensasse assim, se o meu parceiro mudar, tudo fica perfeito. Ou seja, se o meu parceiro for igual a mim, tudo fica perfeito. Só que eu não consigo casar comigo mesmo, eu não consigo me olhar como sendo uma pessoa tão inteira, assim, tão desnecessária da proximidade, do encontro, do abraço, da partilha. Então é importante que nós, toda vez que nós temos essa sensação de que o parceiro é o culpado, nós precisamos lembrar de alguma coisa muito importante. Lembrar que fomos nós que fizemos a escolha de encontrar esse parceiro. E que fomos nós que decidimos aceitar essa escolha e tentar caminhar com essa criatura ao meu lado. Não é? Então, nós precisamos honrar a nossa participação nesse processo. Nós não estamos, assim, à mercê do outro, mas sim nós temos uma participação nesse encontro. E esse encontro é mais forte, é maior do que a minha própria cosmicidade, porque ele responde pela cosmicidade da vida como um todo. Portanto, para encontrar esse parceiro de vida, para aprimorar o estado atual do relacionamento ou para desenvolver um relacionamento com o indivíduo, ou seja, se eu quero encontrar um parceiro de vida, se eu quero aprimorar o estado do relacionamento que eu já tenho com um parceiro de vida, ou se eu quero me desenvolver relacionalmente como indivíduo para poder, de alguma maneira, me eleger a encontrar um parceiro de vida, vai ser necessário que eu entenda um pouquinho sobre mim mesmo, como que os princípios masculinos e femininos trabalham em mim e como que eles afastam ou como que eles se, vamos dizer assim, se tornam dependentes dos aspectos masculinos e femininos, das energias masculinas e femininas, dos princípios masculinos e femininos dos nossos parceiros elegíveis. Então será possível haver alguma autorrevelação, eu comigo mesmo, nos níveis físico, ou seja, como que o meu corpo reage, no nível mensal, como é que meus pensamentos comandam esse processo, quais são as minhas ideologias, quais são as minhas crenças, e também no emocional, ou seja, o que eu sinto na presença dessa criatura, o que eu sinto na ausência dessa criatura. Eu preciso começar a perceber esses três aspectos importantes da nossa existência, que também é uma cosmologia para nós, e perceber de que a união desses três me capacita, se essas três energias, se esses três aspectos, desculpem, forem bem entendidos, bem percebidos por mim, eu posso ter acesso a algo mais transcendente de mim mesmo, algo que nós chamamos de espiritual. Eu estou em contato com algo maior do que eu mesmo. E isso acontece com ou sem a cooperação ou existência de um parceiro. Ou seja, o que eu estou propondo para vocês nesse momento é, na verdade, a percepção de que tudo começa no eu, na autorrevelação do eu. Ou seja, como que eu respondo física, mental e emocionalmente à presença do outro. E, portanto, se essa resposta for possível de ser, vamos dizer assim, amalgamada, eu consigo ter acesso a algo maior do que eu mesmo e que me leva em direção à relação. E mais importante ainda, me leva em direção à existência do outro, ao surgimento do outro. Né? E isso vale para qualquer um desses três aspectos aqui. O encontro do meu parceiro, o aprimoramento do meu atual relacionamento, ou então o desenvolvimento que eu pretendo ter como criatura de Deus para poder, de alguma maneira, eleger-me a um encontro que seja profícuo, profundo e que me leve a situações mais desejáveis, mais cosmicamente aceitáveis. E então nós começamos a perceber de que para nós nos livrarmos desses estados de dualidade que são trazidos por essas diferenças, pelas atitudes que acabam sendo movidas, manifestadas pelos princípios masculino e feminino, eu vou precisar de alguma maneira olhar para isso de uma forma não tão dual quanto ela vem
acontecendo comigo. Eu vou precisar olhar isso de uma forma mais transcendente, mais além desse estado de dualidade que é a tendência da vida a ir para um lugar mais unitivo. E para fazer isso, é claro, eu vou precisar permitir que o meu crescimento pessoal comece a aflorar. É como se eu dissesse, nossa, eu preciso de um tempo para crescer, olhar para mim, perceber quem eu sou, entrar em contato com o eu lá de dentro. Também entrar em contato com um estado de empatia, ou seja, quem é essa outra pessoa? Quem são essas outras pessoas que me circundam? Quem é essa pessoa em particular que me interessa? Como é que é lá dentro de mim e lá dentro, como deve ser lá dentro dela, não é? Como deve ser lá dentro do meu coração e como deve ser lá dentro do coração dessa criatura, ou seja, do aspecto emocional. Como é lá dentro da minha alma e como é lá dentro dessa outra alma que eu tento, de alguma maneira, aproximar e me unir de uma forma mais duradoura, mais comprometida. É isso que é importante lembrar, que é como se nós precisássemos, nesse trabalho do caminho, que a gente chama de pathwork, path de caminho e work de trabalho, nós precisamos entrar em contato com a nossa própria história interna. Que história interna é essa? A história interna de minha vida, das coisas que eu passei, dos meus caminhos de vida desde a minha infância. Ou seja, entrar em contato com a história interna pode ser doloroso, mas é curador. Por quê? A minha história relacional externa, ou seja, a dificuldade ou a benevolência que eu tenho de encontrar parceiros e de me unir a esses parceiros, revelará a minha história relacional interna. Ou seja, a dificuldade que eu tive com os meus pais, com meus irmãos, a dificuldade que eu tive no mundo infantil, os exemplos que eu tomei como sendo verdadeiros e que trouxe para a minha vida, os traumas que eu trouxe, e também os sintomas mostrados por essa nossa história externa, ou seja, é como se fosse assim, eu vou ao médico e vou falar sobre a minha história externa. Então eu vou falar sobre sintomas, dizendo, olha, doutor, eu tenho uma dificuldade enorme de me aproximar muito do meu parceiro ou da minha parceira. Esses sintomas vão ser os diagnósticos que esse doutor vai me ajudar, vai tentar me ajudar para descobrir quais são as crenças ainda inconscientes que me afastam, ou seja, que ainda de alguma maneira me proíbem de me entregar nesse encontro. Então essas crenças, elas precisam ser tornadas mais conscientes. Esse é o trabalho de autorrevelação. Nós precisamos descobri-las. Aqui nós temos um diagrama que demonstra de uma forma bastante simplificada como que nós podemos nos ver não mais como uma pessoa de carne e osso, mas como um ser energético, como um ser cósmico que tem um núcleo, uma essência, né? Que podemos chamar essa essência da parte da centelha divina dentro de nós. Algumas pessoas chamam de eu maior, outras pessoas de eu superior. São nomenclaturas que significam basicamente que existe algo dentro de nós que é puro, que é maravilhoso e que pode nos ajudar a criar vidas maravilhosas também. Esse centro amoroso, ele é disponível, altruísta, criativo e ele está cheio de possibilidades para cumprir o caminho que a vida espera dele. Ou seja, ir com facilidade, com entrega suficiente ao processo do amor de Deus, né? Ou seja, ao plano de Deus, ou seja, ir em direção à união absoluta, à fusão que é tão desejada. Mas é claro que essa parte nossa, dentro do processo dual, ela tem um monte de medos e ela obviamente se sente ameaçada e para, de alguma maneira, se proteger dessa ameaça, nós acabamos por criar uma camada não tão luminosa assim, que nós chamamos de camada do eu inferior ou do eu menor. Essa camada é uma camada, vamos dizer assim, perversa, ela é egoísta, reativa, vingativa, desconfiada. Por quê?
Porque as perguntas que ela faz são sempre assim: e eu? O que vai acontecer comigo? Essa pessoa está me machucando, eu quero me vingar dela. Essa pessoa vai me passar para trás e, portanto, eu não confio nela. Então, é importante nós percebermos de que essas duas partes de nós, por vivermos numa dualidade, ou seja, numa cosmologia dual, elas se conflitam e uma tenta proteger a incapacidade de viver fora da dualidade que a outra tem. Então isso tudo nos leva, essa parte maravilhosa aqui, nos leva a uma emanação divina que todos nós temos, aquelas sensações de êxtase, aquelas sensações de epifania, aquelas sensações de profunda graça. E essa camada aqui nos leva a emanações indesejáveis, que são responsáveis pelas nossas dores, tanto as sofridas, as dores que nós sofremos, quanto as dores que nós causamos. Então, se nós olharmos a nossa humanidade, a nossa dualidade, a nossa humanidade, a nossa parte humana, dessa forma, a gente começa a chegar na direção de uma emanação possível que pode ser trabalhada nesta área aqui, para que nós possamos, de alguma maneira, lidar melhor com esta parte que tenta apagar, que tem medo dessa nossa essência. Então, nós precisamos criar uma forma de poder continuar esse processo. Ou seja, como desenvolver uma capacitação tal para que nós possamos estar em uma parceria amorosa. Como é que essa parte nossa que se protege, ela vai poder abrir o peito e dizer, ok, deixa eu olhar, vamos lá, vamos experimentar. Como que eu posso favorecer os encontros e permitir que eles evoluam, sem agir sobre as minhas desconfianças, sem agir sobre as minhas faltas de compromisso. Portanto, a solução para isso seria aceitar a existência e a atuação desse eu inferior. Vocês podem dizer assim, ora bolas, se eu estou querendo ficar livre dele, eu vou aceitar a existência? Sim, eu estou exatamente querendo dizer isso a vocês. Ou seja, é através da aceitação de que ele existe que eu posso construir bases sólidas para a verdade que existe em mim. E, portanto, eu posso lutar, eu comigo mesmo, para vir a transformá-lo em algo melhor. Ou seja, é justamente entrando em contato com as minhas partes mais feias que eu vou poder entrar em contato com uma melhoria, com uma transformação que podem fazer com que essas partes tão feias possam ser transformadas em algo melhor. E é justamente esse trabalho de todo dia, esse trabalho de autorrevelação, é esse trabalho de autoinvestigação que me faz construir bases sólidas para algo que o Petrarch chama de eu de verdade. Eu real, eu genuíno. Ou seja, o eu genuíno é o eu que sabe que algumas vezes vai agir contra os caminhos de Deus, que sabe que vai, de algumas vezes, interferir no plano divino. Então, nós precisamos ficar atentos a essas camadas nossas, precisamos trabalhar para que elas possam cada vez mais serem transformadas em algo melhor. O Petrarch, nós não vamos entrar, obviamente, em contato com isso nessa palestra, mas o Petrarch tem processos muito claros e muito práticos de fazer essa transição. São exercícios simples, práticos, e são palestras que vão nos ajudando a caminhar de uma forma que isso vai ficando cada vez mais fácil, sem banalizar o grande medo que nós temos de, obviamente, entrar em contato com isso. Pode não ser nada agradável, pode ser um pouco doloroso, mas certamente vai ser muito benéfico para que para que todos nós possamos cada vez mais acessar níveis de prazer mais altos. Então, agir ou entrar em contato com essas camadas do eu inferior não significa ter atitudes evasivas, disfarces. Esses disfarces não funcionam. Atitudes tipo, eu vou colocar o meu parceiro em primeiro lugar. Ou seja, o que está por trás dessa colocação? Se eu permitir que o meu parceiro seja uma pessoa especial, ele vai gostar tanto de mim que ele não vai
atazanar a minha raiva que eu tenho dele. Né? Ou seja, ou então que ele vai sempre estar disponível para mim. Ou seja, ele vai fazer tudo o que eu quero. Mas o que eu quero dele? Será que o que eu quero dele é razoável? Né? Então, colocar o parceiro em primeiro lugar é um disfarce. Amar incondicionalmente. Olha, gente, nesse planeta, todos nós temos reciprocidade como diretiva. Ou seja, quando nós amamos um filho nosso, a gente, por baixo desse amor enorme, que é muito real, muito verdadeiro, também existe uma parte nossa que deseja profundamente ser amado por esse filho. E o que não sempre acontece. Então, incondicionalmente, é lutar sempre com uma parte nossa que diz assim, e eu? Né? Então, nós precisamos perceber o quanto que esse incondicionalmente fica muito dificultado nesse planeta. E ele aparece sim, mas de formas muito disfarçadas. Permanecer calmo e estável, calma e estável. Ora bolas, parecer calmo e estável numa situação de conflito não é ser calmo e estável. Portanto, eu não estou na minha melhor verdade. Eu estou tentando manipular o outro, eu estou tentando enganar o outro. É um disfarce. Sorrir quando estou fervendo de raiva. Outra forma. Então, isso não é transformar o eu inferior. Isso é apenas entrar num estado de serenidade, uma máscara de serenidade, como se eu estivesse usando uma máscara de sorriso, quando, na verdade, por trás dessa máscara eu estou com uma raiva mortal daquela outra criatura. E, obviamente, fazer isso não vai funcionar, nada vai resistir à atuação maligna do eu inferior, ele vai sempre estar na espreita e criar alguns conflitos, né? Nada impedirá que esses conflitos não resolvidos comecem a brotar, ou seja, todas as partes do eu inferior que estão lá dizendo, e eu vou acabar com essa criatura, elas não vão embora. Né? Elas não vão embora nunca, isso não vai fazer com que elas sumam. E, portanto, essas partes permanecerão à espreita lá dentro de nós mesmos. Ou seja, dentro de nós mesmos significa dizer, nós somos o nosso pior inimigo nesse momento. E o casamento, então, precisa de um lugar de igualdade, ou seja, eu tenho que ter o mesmo poder que o meu parceiro ou parceira, para que nós possamos falar sobre essas partes nossas que não são nada agradáveis, de uma forma de dizer, eu tenho o direito de oferecer para você o melhor e o pior de mim. E você também tem o direito de oferecer para mim o melhor e o pior de você, com uma única diferença. O pior de mim e o pior de você não precisam ser oferecidos a mim de uma forma maligna. Eles podem ser oferecidos a mim numa tentativa de que haja empatia, numa tentativa de que haja validação, numa tentativa onde nós possamos dizer o que nós podemos fazer com isso, o que nós podemos melhorar a nossa relação, sabendo agora que isso existe. Então precisamos aprender a reconhecer e a encarar esses efeitos danosos desse eu inferior, né, como sintomas, para que nós possamos descobrir quais serão os nossos remédios, quais serão as nossas curas, para que possamos aprender a transformá-los. Esse é o nosso trabalho. Precisamos desenterrar essas histórias de nossas vidas para que abandonemos a inconsciência que as protege. Ou seja, como que eu posso lidar com a sensação de ser injustiçado, e toda vez que o meu parceiro ou parceira age de alguma forma comigo que me deixa dúvida, eu vou para o meu lado de injustiça sem dar o benefício de dúvida a ele. Então nós precisamos olhar para mim, para nós mesmos e dizer, nossa, essa sensação de injustiça, ela não é do meu parceiro. Essa sensação de injustiça é minha. E eu preciso desenterrar essas histórias para que elas saiam da inconsciência e que possam me ajudar a dizer, ok, eu posso dar o benefício de dúvida a esse meu parceiro, para que de alguma maneira possamos conversar sobre esse meu medo, sobre essa minha sensação de estar sendo enganado com essa outra criatura, para que ela também possa me ajudar a dizer, ok, eu errei também, ou então não, é apenas uma impressão sua, e nós podemos olhar para isso e fazer uma nova
um novo curativo na nossa relação para que nós protejamos cada vez mais. Eu espero ter explicado a vocês como que isso funciona. Precisamos descobrir essa lógica do eu inferior. A lógica do eu inferior, ela não tem sentido, ela é uma lógica errada, é uma lógica conflitante. Ela não é uma lógica do jeito que nós conhecemos, ela é uma lógica ilógica. É uma lógica imatura, infantilizada. E para descobrir esses defeitos danosos, eu preciso entrar no detalhe dessa lógica. Por exemplo, pode ser que para que eu me vingue do meu parceiro, eu crie uma situação onde nós dois vamos sofrer muito. Coisa lógica, né? Ou seja, eu quero que o outro sofra, mas ao mesmo tempo eu crio uma solução para isso que inclui o meu sofrimento também. Que lógica maravilhosa, não é isso? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Ou seja, é claro que dentro do processo do Petro existem muitas formas de descobrir isso e nós não vamos poder, obviamente, entrar nesse momento no processo, mas eu quero mostrar para vocês que existe um caminho a descobrir essas coisas todas. Precisamos aprender que de nada adianta continuar disfarçando tudo aquilo que a gente viu no slide anterior. Não adianta, por quê? Porque isso vai sair por outros caminhos, vai sair por essas lógicas sem sentido, vai sair pelas sensações de histórias mal contadas ou inconscientes que acabam abandonando as nossas reais intenções. Então, nós precisamos esquecer esses disfarces. Nós precisamos perceber que esses disfarces funcionam contra nós e não a nosso favor. Precisamos perceber que o nosso alvo preferido, a nossa mais deliciosa vítima, é aquela pessoa que está bem próxima a nós. Quem mesmo? O nosso querido e amado parceiro. Essa criatura é o alvo de todas as nossas pendengas. Com quem? Conosco mesmo. É por isso que nós precisamos fazer um trabalho legal, profundo, honesto conosco, para que nós possamos cada vez mais oferecer um para o outro as melhores verdades de nós mesmos. E, portanto, eu gostaria de, nesse momento, passar para vocês algo que eu tenho muito respeito. Isso é um cântico dos Upanishads, Brihadaranyaka Upanishad. Né? É o cântico número 4, parágrafo 4.5. Esse texto deve ter em torno de 3.000, 3.500 anos, não se sabe ao certo. E ele liga duas coisas muito interessantes, ou seja, a profundeza do meu ser com o meu destino. E ele diz assim: o que for a profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. E o que for a tua vontade, assim serão teus atos. Pois o que forem teus atos, farão assim o seu destino. Não é? Então é como se isso fosse a roda da vida. É como que se eu caminhasse por esse processo e voltasse aqui e ficasse rodando nesse processo, como se fosse uma forma de procurar cada vez mais ir à profundeza do meu ser para poder perceber o que isso afeta em meu destino, em como que eu posso mudar o que está na profundeza do meu ser, os meus desejos, as minhas vontades, os meus atos, né? Os meus desejos, digamos mais especificamente, ou seja, o que esse ser deseja, o que essa vontade que eu emano no mundo satisfaz desse desejo, e o que os atos que eu pratico estão de acordo com essa vontade. E, portanto, o que o meu destino diz amém, sim, eu amo, para esses meus atos. Então, eu gostaria de deixar vocês com esse sentimento maravilhoso de que nós temos a possibilidade de ter o nosso destino em nossas mãos. E esse texto tem 3.500 anos, ou seja, não é algo que possa ser mudado hoje. Não sei se eu consigo deixar essa sensação para vocês. Se ele perdurou, se ele se torna tão verdadeiro depois de 3.500 anos ou mais de existência, muito provavelmente ele é correto. Ou pelo menos ele é uma verdade muito próxima do absoluto. Então, nós precisamos perceber de que a única forma de olharmos para essa decorrência da vida, que é trazida pelos Upanishads,
é trilhar um caminho espiritual. O que é um caminho espiritual? Como o Pathwork, ou seja, um caminho que tenha a intenção de olhar para dentro de mim mesmo e que possa, nesse olhar de dentro de mim mesmo, possa partilhar esse olhar com uma pessoa querida e amada, e de preferência uma pessoa que esteja muito próxima a mim, para que eu possa sentir confiança nessa partilha suficiente para que nós possamos ser protetores de nós dois. Para isso eu preciso abrir os olhos e olhar para a minha frente com sinceridade, né? Olhar para o que está à minha frente, para aquela pessoa querida, para olhar para aquela pessoa e perceber de que ela também tomou uma decisão de estar comigo. Ela também está envolvida no processo e que, obviamente, esse olhar precisa de acontecer sem sentimentalismos, sem dramas, sem tentar manipular a outra criatura, porque isso, obviamente, são sensações apenas do eu inferior, sensações que tentam, de alguma maneira, enrolar, trambicar a outra pessoa e que tenha também um objetivo, uma intenção de sempre caminhar pela verdade, que sempre tenha a verdade como base. E é isso que é o Pathwork. Breve explicação do processo, é isso que eu posso deixar aqui com vocês. Eu espero que eu tenha conseguido pelo menos dar essa pequena informação do que é esse belo caminho que eu trilho já desde 1997. Então, eu gostaria realmente de agradecer a vocês pelo tempo despendido, né? Eu e a Egli vamos continuar tentando fazer com que novas palestras cheguem até o site do Cora e que nós possamos cada vez mais caminhar juntos como um grupo que cria união, não só grupal, mas também que cria capacitação para cada um de nós a cada vez mais estar disponível para encontrar alguém, para facilitar o encontro com uma outra pessoa com quem nós possamos criar uma vida de felicidade. Então, muito obrigado, muito agradecido por essa oportunidade e vamos ver se vamos ter mais perguntas, respostas possíveis e para que todos nós possamos ter um entendimento bastante profundo de tudo que foi deixado. Muito obrigado e até uma próxima palestra.